E aí, pessoal, muito boa tarde, vão chegando aí. Quero trocar uma ideia com vocês. Vai me dizendo aí se dá para ouvir legal o som, se tá ok. Vão chegando, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui e agora. Estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade. Vai chegando, pessoal, vai dizendo como é que tá o som aí. Me diz como é que tá a imagem, para eu poder começar. Tá tudo ok, Elias? Abração, graça e paz. Vai chegando, gente. Então, pessoal, é o seguinte, quero falar com vocês um pouquinho sobre generosidade, tá? Nós temos dois riscos quando nós vamos analisar uma questão cultural. Por exemplo, no meio dos cristãos, tudo certo? Abração, pessoal de Brasília, Balneário Pissarras, acho que é assim que fala, né? Então, uma forma de analisar o nosso meio cultural, o período, na verdade, que nós estamos vivendo, é basicamente nos compararmos de forma demasiada com outras épocas. Então nós comparamos o tempo todo o período que estamos vivendo com outras épocas, com outros períodos, e nós não notamos que existem algumas singularidades na época que a gente está vivendo. Então, vou dar um exemplo, é a galera que lê apenas autores mortos. Então é Agostinho, é Lutero, Zwinglio, abração pessoal de Joinville, abração pessoal do Rio de Janeiro. Então, é essa galera que lê Calvino, lê Lutero, lê Zwinglio, Agostinho, como eu falei para vocês, Jonathan Edwards, e lê isso. Ok, abração pessoal de Minas, de Mogi Guaçu também. Beleza? Aí tem um outro grupo de pessoas que não, é apenas a nossa época, lê apenas o último livro do Keller, lê apenas os lançamentos, apenas as últimas séries, só escuta as últimas músicas, e tem um outro grupo de pessoas que só escutam músicas antigas, não ouvem nada da nossa época, tudo da nossa época é ruim, e o outro, tudo da nossa época é boa. Na verdade, eu acho que nós deveríamos mesclar. Então, leia um livro, um exemplo, leia um livro histórico que já foi acimentado pela história, e depois leia um livro da nossa época, um livro contemporâneo, e vai mesclando essas leituras. Abração para o Ceará, pessoal, abração para o Ceará. O que acontece? Mas nesse momento, eu queria que a gente desse uma analisada um pouco mais ampla, né? Então, o fato de, no período que nós estamos vivendo, presta atenção, o fato de, no período que nós estamos vivendo, presta bem atenção, ele ser marcado por um período utilitarista das amizades, né? Então, tem pessoas na internet, eu noto que elas têm elas fazem um uso bem utilitarista das pessoas. Quando convém, chama, conversa, fala, troca ideia. E quando não convém para si, ignora. Não importa as demandas do outro, tá bom? E uma das marcas da época que a gente está vivendo é esse relacionamento utilitarista do outro. A pornografia basicamente é isso também. O grande problema da pornografia é o uso utilitarista, sem conexão, abração pessoal do Rio de Janeiro, sem conexão, sem coração, sem viver os anseios do outro, a dor do outro, sem estar focado no outro. Então isso acaba, de certa forma, como que eu vou dizer para vocês, fazendo com que nós venhamos sempre usar o outro. E isso molda um grupo de homens egoístas, tá? Nós estamos vivendo um período de homens egoístas. Abração pessoal de Chapecó. Exatamente. Usa o outro. Nós vivemos um período onde as pessoas usam umas às outras. Abração pro pessoal de Mogi Guaçu. Esposa assistindo também. Um abração, minha irmã. Então, o que ocorre, gente? Curitiba, abraço, pessoal. O que ocorre? Quando nós vemos hoje
o avanço da igreja, ele passa, o avanço em implantação, abração Curitiba, então assim, ele passa, ele permeia pela generosidade. Nós não temos como plantar igrejas, sustentar missionários no campo, escrever livros, nós não temos como fazer isso sem generosidade. Então, para pensar. Você não nota que as igrejas antigamente, eles chegavam nos lugares, eles levantavam uma igreja. Hoje nós não temos dinheiro para comprar um terreno e construir uma igreja. Nós vivemos só de aluguel. Abração pessoal de Piratininga, de São Paulo aí. Então, Viamão na área também, abração. Ou seja, nós estamos vivendo um período, é uma dificuldade para que uma igreja venha sobreviver. Então eu vejo o pessoal, né? A gente aluga prédio e tá uma loucura na nossa igreja para pagarmos o aluguel, para mantermos as contas em dia nesse período de Covid terrível, né? Terrível. E quando eu penso em generosidade, eu vejo irmãs ofertando, eu vejo muitas irmãs. E aqui eu não estou me referindo apenas ao meu contexto, tá? Então, Campos Belos, Goiás, abração pessoal de Alvorada. Então, Criciúma 2.0, muito bom, Gabriel. Tá? Então, abração para Laura. Abração, pessoal. Abração para a família do Alexandre, para a esposa em Santiago. Então, o que acontece? Hoje, eu vejo muitas mulheres se doando nas igrejas que eu vou, são as primeiras a carregar banco, são as primeiras a se doar, são as primeiras a trabalhar, são as primeiras a atender, são as primeiras a socorrer. E eu tenho notado que eu tenho visto muitos homens sugando. Então, hoje em dia, a marca de muitos homens tem sido de sugar, né? Então, sugam suas mulheres, sugam a igreja, sugam as amizades, sugam na questão sexual com a pornografia, ou seja, é um uso utilitarista. E os nossos homens hoje, eles deixaram de ser generosos, eles deixaram de ter um coração generoso, um coração inclinado para o outro, um coração que pensa no outro, um coração que se alegra em ajudar, um coração que se alegra em socorrer, um coração que se alegra em participar, ok? Então, presta atenção, como que os cristãos gastam o seu dinheiro, tá bom? As pesquisas no que envolvem o uso do dinheiro pelos cristãos, elas apontam que, em primeiro lugar, cristãos gastam mais dinheiro com chiclete do que missões. Você para pensar isso, cara. Então, assim, eu vou dar um exemplo, final do ano agora. Final de ano, o que era para ser natural? O natural no final do ano agora era para as nossas ofertas, dízimos, no mínimo duplicarem. Aumentarem um terço não, aumentarem em torno de 80%, 70%. Por quê? Por causa do 13º. É o momento que a igreja pode colocar algumas contas em dia. É o momento que a igreja pode alcançar missões, pode fazer um evento de final de ano, um jantar de membros, pode... Enfim, é o momento que a igreja pode fazer algo. Mas não, cara. Cristãos gastam mais com... Deixa eu matar uma aranha que passou aqui. Ó. Deu. Cristãos gastam mais com refrigerante e balas do que missões. Você acredita nisso? Cristãos gastam mais com produtos de beleza do que missões. Cristãos gastam mais com comidas supérfluas do que com missões. Cristãos gastam mais com animais de estimação do que com missões. Cristãos gastam mais com roupas de marca do que com missões. Escuta, um aparelho doméstico que um cristão compra à vista costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões durante 5 anos por esse mesmo cristão. Esses cristãos estão doando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. Você tem noção disso? Você tem noção? Então, cara, se nós queremos fazer alguma coisa, se nós queremos avançar, fazer alguma coisa, uma diferença nesse mundo, se você que está vendo essa live aqui,
Não pensa que a tua escravidão à pornografia, ela é apenas sexual, não é. Eu já falei, falo e repito isso. Isso está envolvido com um culto, onde está o teu coração. Você precisa começar a exercitar a generosidade do teu coração. Então, se a igreja, se temos pouco dinheiro para missões, se temos mulheres às vezes que não estão investindo em missões, a razão é porque temos poucos exemplos. Gravo o que eu estou dizendo. O homem vai moldar a sua geração. Me mostre como são os homens de uma igreja, como que os homens trabalham com as ofertas, com os dízimos, e eu vou dizer para vocês se essa igreja vai durar 10, 20, 30 anos, se ela vai plantar outras igrejas ou não. Homens que não estão dispostos a fazer sacrifícios não vão vencer os seus pecados secretos. Apenas uma alma generosa, grandiosa, como diz Provérbios. Apenas alguém detentor disso, dessa grandeza de alma, pode mudar o rumo de uma igreja e, consequentemente, de um bairro, de uma cidade. Nós precisamos de homens generosos. Nós precisamos. Sabe, eu fico pensando isso, cara, isso tem que mudar. Isso precisa mudar. Então, tem um amigo meu aqui, eu gosto muito dele, aqui no Rio Grande do Sul, ele mora aqui perto de Porto Alegre, e ele contando que a esposa dele chegou para dar uma oferta. E ela disse, amor, Deus tocou no meu coração para dar essa oferta. Sabe? E ele disse que era um valor alto. E na hora ele disse, cara, como é que eu vou perder para minha mulher? Eu preciso ser mais generoso que ela. E ele disse, não, meu amor, não vamos dar esse valor. E ela se assustou. Ele disse, nós vamos doar mais. Então, cara, eu pergunto pra ti que tá vendo esse vídeo aqui, essa live, e vai ver depois, eu pergunto pra ti, como que tá as tuas ofertas, teus dízimos? Ah, não pode falar de dízimo. Ah, não pode falar de dízimo. A igreja foi plantada no mundo, rasgou nações com dizimista. Você provavelmente foi alcançado por um trabalho de alguém que foi financiado com dízimos. E você não pode falar de dízimo. Por que não pode falar de dízimo? Gente, vai me falando aí como é que tá a transmissão. Por que não pode falar de dízimo? Você está doando mais do que 10%? Você sonha com isso? Então, cara, eu fico olhando, às vezes tem plantadores de igreja que tem, cara, esses caras seriam uma bênção se nós tivéssemos 10, 15 homens por trás, sustentando. Voltou? Voltou, pessoal? Voltou aí? Tá bom. Então, cara, generosidade é algo sério. Agora o pessoal da teologia da prosperidade destruiu aí com a questão da generosidade, né? Porque falam da teologia da prosperidade. Gente, eu sou contra a teologia da prosperidade e sou contra a teologia da miséria. Na teologia da prosperidade, uma das marcas da bênção de Deus é se você tem. E sim, cara, é uma bênção de Deus você ter recursos. Mas a teologia da miséria é o oposto. A marca da bênção de Deus é se você não tem. Se você está passando por dificuldades. São dois extremos. É uma visão diabólica. Tá, mas qual é a teologia correta? A teologia da generosidade. Muitas pessoas estão perguntando aqui se a pessoa não é crente, ela tem condições, às vezes ela é mais generosa do que crente. Exato, é uma questão de hipocrisia, é uma questão de confessarmos algo, confessamos que somos salvos através da doação de um Deus que doou o seu Filho, nós confessamos isso, mas nós não aplicamos isso de forma prática à nossa vida. Tá? Então, complicado, velho. É muito complicado. Pergunta aqui, a generosidade é um dom do Espírito? É uma dádiva, com certeza. É um dom.
Então daí nós temos agora igrejas que vão para o outro extremo. Um outro extremo agora. Qual é? Que extremo é esse? Não, cara, não vamos falar de dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa, nós não vamos plantar igrejas, nós não vamos treinar homens. Cara, um evento de homens, trabalhar, livros, tudo isso custa muito dinheiro. A pornografia movimenta bilhões. Por que você acha que nós vamos resgatar caras, arrancar caras do pecado, plantar igrejas, treinar missionários, avançar com o nome de Jesus? As pessoas precisam ouvir sobre Jesus. E isso não vai haver doação, não vai haver investimento. Estão perguntando se cada mês deve doar uma quantia diferente. Eu sou contra isso. Eu sou contra. Para mim, você vê uma porcentagem do que você ganha, começando dos 10%. É um bom mínimo para você doar, tá bom? Então você se compromete, porque a igreja precisa ter uma noção. Como que nós vamos operar se a gente não sabe quanto que vai entrar? Como que vamos alugar prédio? Como que nós vamos definir, esse valor aqui vai ser doado para o Ministério de Misericórdia, se cada mês os membros dão o que dá na telha? Não, tem que ter um comprometimento. Nenhuma família funciona dessa forma. Você não consegue casar se você não tem uma mínima previsão do que vai entrar. Ou seja, a igreja é uma família. Simples. Então, algumas coisas aqui de forma básica. Separe um valor seu, começar em 10%, para você doar na sua igreja. E se comprometa, chame o seu pastor e diga assim, eu vou me comprometer a partir de agora com tanto. Segundo, faça essa doação a primeira coisa do dinheiro, com o dinheiro que você pegar na mão. Faça disso a primeira coisa. Ok? Então, aqui, o Campos está tratando dízimo diferente de doação. Eu estou colocando tudo no mesmo pacote, tá bom? Estamos vivendo um período, se a pessoa dizimar na igreja já é uma grande coisa. Se ela lidar a oferta dela sendo a oferta de 10%, dízimo, oferta, se ela lidar com a oferta como sendo 10%, já está ótimo, tá bom? Tá? Agora, se você quer doar o dízimo e doar mais um valor, ok, é com você, tá bom? Então doe. Quando eu te falo de missões, eu estou falando de igreja. A igreja é o campo missionário de Deus, tá bom? Então assim, a igreja, os cristãos são missionários. Nós temos que parar de pensar que missão é apenas o cara que atravessa o oceano, ok? Na Bíblia, missionário, assim, o enviado, né? O apóstolo é aquele que prega, cara. Todo cristão, como diz Spurgeon, ele é um missionário ou é um impostor. Então, primeiro, separe no mínimo 10%. Segundo, primeira coisa, você doa o dinheiro na sua igreja local. Na sua igreja local. Ou seja, a pessoa quer me mandar, pastor, eu quero mandar meu dízimo para ti. Não quero. Você doa, se compromete onde você come. Sua igreja está comprometida com você, se comprometa com a sua igreja. Tá bom? Se comprometa com a sua igreja. Terceiro, não se restrinja ao dízimo. Separe um valor para doar na vida de alguém. Isso, aqui em casa nós temos um valor que nós sempre doamos para pessoas. E cada mês a gente olha, Senhor, para quem nós vamos doar esse valor? Ou ajudamos, ou pagamos uma comida para alguém, ou a gente sai e a pessoa não paga. Ou seja, a pessoa não sabe, mas a gente está sempre com o valor que a gente tem para investir na vida dos outros e não na nossa vida. Ok? Se não há compromisso com a igreja, a pessoa tem que ser chamada ao arrependimento. Tá bom? Aqui na nossa igreja nós não toleramos isso. Nós não toleramos. Se a pessoa não pode doar na igreja, a igreja tem que doar para ela. Daí ela está com um problema financeiro seríssimo. Não existe... A igreja também tem que doar para essa pessoa. Não existe, cara, um ambiente neutro, onde a pessoa não recebe, mas também não doa. Não. Se ela não pode doar para a igreja tem que doar para ela. Tá? Exatamente. Ok, entendi, Campos, entendi. Então assim, vamos lá. Terceiro, então doe algo. Saia com alguém, leve alguém para passear com vocês. Isso eu aprendi com meu amigo pastor Fabrício, entendeu? Leva alguém, vamos para Gramado, leva um casal junto. Senão você não precisa pagar nada, entendeu? Doação de um mês
que sobrou, entrou um valor a mais, você quer abençoar a vida de alguém. Você quer abençoar a vida de alguém. Entende? Doa para alguém, para um familiar, ajuda. Tem que ter alguém que você ajuda frequentemente, cara. O problema é achar que 100% do teu salário é para você. Não é. Não é. Não é, cara. A gente tem que viver num estilo de vida abaixo do que a gente pode viver. Então, Guilherme, tu está citando que a igreja não ajuda os necessitados aí no Amapá. E essa igreja não ajuda os necessitados porque ela é formada de homens que não são generosos. Se há uma cultura de generosidade dentro da igreja, é impossível essa igreja não ser generosa. Quando uma igreja como instituição não está ajudando, é porque aqueles que fazem parte dela não são generosos. Cada um pensando em si. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Isso tem que morrer. Então, ajude uma pessoa. Sabe, cara? Ajude alguém. Ajude. Seja generoso. Seja generoso com seu tempo, com seus talentos, com suas finanças. Por que você precisa fazer isso? Porque o nosso Deus é generoso, Ele criou um mundo generoso. Esse mundo que nós estamos vivendo é generoso. O sol está doando luz. As estrelas. É interessante que a Bíblia diz, né? Cada um doe conforme o que ganha, o que possui. Cara, o Spurgeon diz que cada estrela doa um brilho diferente da outra. E esse brilho está ligado ao tamanho dela. Estrelas maiores doam mais brilho, estrelas menores doam menos luz. Ou seja, cada um doa conforme o seu tamanho. Sabe? Então, o sol doa luz, as árvores doam sombra, as árvores doam frutos, o solo doa comida. Tudo na criação doa. Porque a criação é consequência de um Deus doador. Tudo. A única coisa que retém na criação é o homem. A única coisa que retém, que trava, não vou doar, é o homem. É o homem. É o homem. A única coisa que retém é o homem. Então, vai ter louco assim, vai ter gente que vai dizer assim, não, cara, não, mas, ó, eu não dou na igreja, mas eu prefiro pegar meu dinheiro, comprar um rancho e ajudar um pobre. Mentira. Sabe quem mais ajuda os pobres? É quem também doa na igreja. Porque esse cara não doa só na igreja, ele doa pro pobre, ele doa na igreja, porque a vida dele é de doação. Então esse cara que não doa em algum lugar, ele é uma farsa, ele é mentiroso. Porque o generoso, ele é generoso aqui, ali, onde ele tá. Se ele tá na igreja, ele é generoso. Se ele tá num shopping, ele é generoso. Se ele tá num cinema, ele é generoso. Ele vê, o filme já vai começar, a criança tava chorando porque queria uma pipoca, ele tem uma pipoca, ele doa pra criança. Não, fica tranquila, fala pro pai da criança, pode pegar, porque ele é generoso. Onde ele tá, ele é generoso. Ok? E o homem precisa ser generoso se o homem foi feito à imagem de Deus. Nós precisamos ser generosos. Então, seja generoso na igreja onde você congrega, tá bom? Seja generoso. Se você, cara, tem sido abençoado pelo meu trabalho, se você tem sido abençoado, ó, Jack, a tua vida mudou a minha. Seja generoso com o nosso ministério. Considera retribuir através de uma oferta. Não quero tirar o pão dos teus filhos, o dinheiro da tua igreja. Não é isso. Não é isso. Tá faltando? Fica frio. Não precisa. Mas se você tem condições, considera isso. Considera. Você pode entrar no link aqui na bio do meu Instagram e você tem ali a doação. Você pode comprar um livro. Tem uns links ali, o nosso livro feito meu em parceria com o Anderson. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, como doar está aqui embaixo. Tem o Pix, tem tudo aqui. Você pode doar aqui, tá bom? Mas, Jack, a tua vida tem abençoado, mas tem de outro pastor que está abençoando a minha. Doa para esse outro pastor. Doa. Cara, eu vou dizer assim, eu conheço caras que não conseguem comprar livros. Os caras têm livros, os caras querem comprar uma teologia sistemática. Tinha um plantador de igreja aqui no Rio Grande do Sul, o cara queria uma teologia sistemática e ele não tinha. Eu fui lá levar uma teologia sistemática na casa dele, do Wayne Gruden. O cara queria uma teologia sistemática, pomba.
E a igreja sugando, 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 sugando até o último. Como muitos fazem aqui. Como muitos fazem aqui. Então seja generoso, tá bom? Saia dessa live aqui generosa, de forma generosa, tá bom? Vou ficando por aqui, caras. Um abraço, nos vemos amanhã. Falou!